Olá, boa noite. Quero ver se hoje vai dar certo colocar a música Mulher de Fases do Raimundos. Me diz, Deus, o que é que eu faço agora? Desse jeito ela me tem nas mãos. Filho assim tá. Errei! Dessa mulher de fases. Vocês estão ouvindo aí, será? Ai, minha convidada já chega, Tati Rhodes. Hoje nós vamos falar sobre mãe, 1001 utilidades. Vai ser um papo bem gostoso. A Tati é uma querida que a gente se conectou aí através desses grupos de mulheres, de empreendedoras maravilhosas que eu tenho me conectado. E ela também foi uma maravilhosa, gente. A primeira mulher fora da minha rede de amigos, fora das pessoas que estavam conectadas comigo há mais tempo, que comprou o meu livro. Então eu fiquei muito curiosa para conhecer a Tati. A gente... Ah, ela chegou. Tô contando aqui, Tati, sobre como a gente se conheceu, quanto que eu fiquei curiosa para saber de você, né? A primeira mulher fora da minha rede aí de amigos, de contato que comprou meu livro. A gente já teve oportunidade de conversar, a gente fiz uma live no perfil da Tati há um tempo atrás, e hoje ela vai estar comigo conversando aí, pera lá, que eu tô tentando mandar aqui o convite para Tati. Ixi, me perdi aqui agora. Ai, por que não tá indo? Peraí, gente. Oi, lindona, não tô conseguindo te mandar o convite aqui. Acho que se você puder pedir para entrar vai ser melhor, que eu tô tentando apertar aqui para você entrar e não tô conseguindo. Mas enfim, Tati maravilhosa vai conversar comigo hoje sobre maternidade, carreira, os dilemas de ser mãe. Ai, agora foi. Ela vai chegar. Deixa eu colocar a música, tomara que ela escuta. Tati, cadê tu? O que está acontecendo aqui? Insumo quente, perfeitinha, pareceu do que eu queria, lá da sorte. Bem, mandei um convite para a Tati porque eu não tô, sei porque eu não tô conseguindo. Meu batom ficou muito marrom. Tô parecendo Minha filha, não tem... A gente dá um jeito no rosto, depois quando a gente chega, assim, que a gente se vê na câmera, que a gente vê o que aconteceu, né? que preto. Tá bom, vamos nessa, que agora a gente não tem tempo pra mudar. Não, vamos. E eu tô aqui desesperada, porque, tipo, eu entrando... Deixa eu terminar a música aqui. Eu entrando pra live, meu tripé soltou, quebrou. Eu assim, ai meu Deus do céu, gente, vem aqui arrumar, pelo amor de Deus. Tô até com calor aqui. Ai, Tati, mas que delícia te ter aqui. Eu escutei um pouquinho do livro, né, que eu comprei. Então, eu estava contando aqui para o pessoal, né, para ficar aí registrado no comecinho, como é que rolou a nossa conexão, né? A gente se encontrou num evento aí de um grupo, né, o Força de Conexão, de um monte de maravilhosa, né, que se conecta aí para se fortalecer no meio aí do empreendedorismo. E você foi a primeira mulher fora da minha rede, né, de amigos e de pessoas que já estavam conectadas comigo a comprar o meu livro. Então, eu fiquei assim, eu me lembro assim da sensação, assim, falei, quem é essa mulher que se identificou com a minha história, que comprou? E foi muito gostoso quando eu tive a oportunidade, né, de conversar um pouquinho contigo
naquela live que a gente fez lá aí no seu perfil, contando um pouco da minha história. E tava doida para conversar um pouco mais, para estar do outro lado, porque quando a gente convida, a gente tem mais direito de perguntar, né, as coisas. Naquele dia eu só respondi. E estou muito curiosa, né, por te conhecer um pouco mais, por saber mais de você, né, nessa temática aí de mãe, 1001 utilidades, né? A gente está no mês das mães e a gente sabe, como mulher, como mãe que somos, os dilemas que a gente tem, né, na hora de expressar esse papel. E muitas vezes, né, aconteceu comigo, eu imagino que tenha acontecido com você e com outras maravilhosas que estão aqui com a gente ou que vão ver a gravação depois, a gente se perde um pouco da gente, né? Parece que a gente vira exclusivamente mãe, né? E aí, para começar, né, e a gente eu conhecer um pouco mais, e a galera que está aqui, que vai ver depois também, quem é essa Tati, essa taurina aí, 1001 utilidades? Conta aqui para nós, quem é a Tati Holtz? Então, eu sou a Tati Holtz. Eu sou aí uma taurina que descobri que eu adoro comer. Se vocês pegarem aí umas fotos minhas de 1 ano e meio atrás, vocês vão ver que meu rosto tá mais fino, mas aí com a pandemia veio essa culpa insaciável e todo mundo falava, né, que taurina tem esse gosto, né, pela comida. E realmente nessa pandemia eu descobri que eu tenho, e aí a carinha ficou um pouquinho mais gorduchinha. A minha também, a gente, duas traquinas. O que eu não gosto, Cláudia, é o braço. Até a cara eu não ligo muito, mas o braço ficar gordinho, eu não gosto. Aí eu sempre uso manguinha comprida, porque eu não... É um pouco... Você não... então a Tati Holtz não gosta do bracinho de fora. Não gosto. Não gosto. Legal, legal. E que mais? Que mais aí? Eu sou filha, eu sou a caçula de 3 homens, né? Tem uma história um pouco peculiar, que a minha mãe queria uma menina e ela acreditava em astrologia e tal. Na época era Cícero Augusto, eu acho, o astrólogo meio que famoso, que tinha na revistinha e tal. E aí ela mandou uma carta para ele, era a carta, né, na época, e explicando que ela queria... Já tinha tido 3 homens, e aí ele falou, ó, pelo seu ciclo tal, você tem que transar naquela data para que seja menina e tal. E aí, coincidentemente, meu pai estava viajando, né? Ou naquele período meu pai estava viajando, mas a minha mãe falou, ó, você tem que voltar. Acho que ele estava em Manaus, e aí então você tem que voltar porque é nesses próximos dias que viria uma menina. Enfim, ele voltou e aí deu certo, a menina nasceu. Eita transa agendada para nascer Tati, hein? Delícia! Gostoso, gostoso. E aí eu vim, né, com uma carga muito grande de ser primeira menina, né? Tanto no lado da minha mãe não, mas do lado do meu pai, eu fui a primeira neta, a primeira prima, né? A primeira sobrinha, tudo. Então, isso gerou em toda a minha vida, isso agora eu entendo, né? Mas aí gerou toda uma carga pesada também em cima de mim. Se no seu livro você fala da irmã mais velha, né? Daquela carga, eu tenho um pouquinho, sim, da carga aí dessa caçula, né? Que pra dor, por exemplo, até... Né, eu sempre escutava da minha mãe, imagina que ela vai ter parto normal, ela se corta um pouquinho, ela já faz um escândalo, imagina que ela vai aguentar essa dor. E aí sempre eu queria provar o contrário, né? E na verdade eu acho que isso é até hoje um pouco de eu querer aí provar ao contrário, né? Eles me falam uma coisa e eu acabo aí fazendo o reverso disso para mostrar que não, E o parto a maravilhosa aqui do Empreender Maternar tá dizendo sorte a nossa que a Tati nasceu. Sorte a nossa mesmo, gente, que eu também tô tendo a oportunidade de conhecer essa maravilhosa. Sorte a nossa. Ela é muito legal, porque ela é focada em mães empreendedoras, né? Não só mulheres, mas
mães empreendedoras. Então, ela tem aí todo Que um foco. legal, que legal. E aí, Ô, Tati, pode falar. eu ia perguntar e reforçar com isso, né? Que independente de qual seja o teu lugar na tua família, o contexto que você chega, quando a gente chega e recebe essa carga da responsabilidade, né? Na minha história, por ser a mais velha, na sua, por ser a primeira mulher e tão desejada, eu também super esperada, e a gente traz isso. E se de um lado isso tem um peso para a gente, isso é muito mobilizador também, né? Então é esse paradoxo da responsabilidade que ora pesa, mas também que impulsiona você a fazer, né? Então, isso é algo que eu queria até reforçar, porque a mulher, por natureza, independente de qual é o motivo, a gente tem muito disso, né? Por isso que a gente acaba sendo mil e uma utilidades, né? Porque aí a gente acaba se conectando com um monte de coisa que a gente quer fazer, né? E esse de mil e uma utilidades, acho que foi semana passada. Eu estava conversando com o André, com meu marido, a gente estava passeando de carro, às vezes a gente sai aí com as crianças atrás, e é o momento que a gente tem para conversar. E aí a gente falando disso, ele falando, nossa, Tati, eu não consigo ficar em tantos projetos, você tá aqui, daqui a pouco, né, você tá ali. Não que eu vá pulando de galho em galho, mas ao mesmo tempo eu tô com várias frentes, né? E aí, nossa, mas parece que eu não consigo isso. Aí a gente até conversando, falando que deve ser isso realmente da nossa essência como mulher, porque eu vejo muitas mulheres fazendo isso, né? Claro, a gente tem a influência hormonal, que é para o bem e para o mal também, né? Porque aí às vezes esse ciclo acaba, né? Vai alternando, né? Nas 4 semanas, mas parece que é da gente essa vontade de fazer as coisas, de estar à frente de várias coisas ao mesmo tempo. Há 10 minutos eu tava lavando louça. Aí, rapidinho, joguei a maquiagem, coloquei um casaco e vim aqui, entendeu? Homem parece que... Não é? Parece que demora um pouco. Imagina que antes da live ia lavar louça. Não é? Não. Mas, né? Então, isso é engraçado, né? Porque hoje, assim, né? Em especial, hoje meu marido não tá em casa, e, enfim, não vai chegar tarde, e aí eu precisei cuidar do jantar, né? Falei, né, eu vou fazer a live, vou fazer o jantar, porque se eu for começar a fazer o jantar depois, às 9, vai jantar, sei lá que horas, né? E isso é uma coisa que eu também, esse mil e uma utilidades, eu confesso você que eu tenho ressignificado com a facilidade de ter os meus filhos crescidos, né, Tati? Então, assim, eu tenho um filho de 23 anos, eu tenho gêmeos de 16, então, assim, apesar de ser 3 meninos, e isso já ter sido um caos na minha vida, hoje já é mais fácil, né? A molecada já consegue compreender. Mas a gente tá meio que assim, né? De olho no peixe, no gato, no forno, no micro-ondas, né? A gente está conectada com muito. E aí, aos poucos, a gente vai assumindo esse mil e uma utilidades. Mas eu também sempre reforço com a mulherada, porque isso para mim foi muito importante, o me permitir descansar também, né? Tem hora que não dá para ser mil e uma utilidades, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, porque senão a gente enlouquece também, né? Então acho que é importante a gente prestar atenção nisso, né? Eu tenho esses momentos, sabe? Semana passada, por exemplo, eu tava no gás de muito trabalho, né? Ainda tô, mas assim, eu fui até 1 da manhã, 1 e pouco. Aí essa semana eu já falei, não, como semana passada já foi mais ativa, essa semana eu vou dormir num horário mais tranquilo. Então eu tenho que usar. Claro que é um pouco complicado, mas a gente acaba meio que tentando fazer isso, né? Os meus são pequenos, então demanda aquela energia que você sabe como que é. E eles são próximos de idade. São gêmeos, então também você sabe como que é. Sim, é uma loucura, é uma loucura. E já que você falou desses maravilhosos aí, como é que a maternidade chegou na sua vida, Tati? Como é que a maternidade chegou? Tá, eu casei com 23, né? Conheci o André acho que com 19 e tal. E aí com 23 a gente casou. Ele tinha um emprego legal, eu também tinha um emprego legal. Eu queria sair da casa dos meus pais, mas meus pais não iam deixar eu amaziar nada disso, tal. Então eu falei, vai, vamos casar. Aí no fim a gente casou.
super Uhum. novinho, né? Ele 24 e eu 23. Mas aí foi indo, né? O relacionamento foi indo, o casamento no começo é totalmente Sim. difícil, penoso, né? 6 meses, nossa, complicado. Mas aí foi indo e eu sempre tive que eu teria, olha isso, na minha cabeça eu sempre teria dificuldade em engravidar. Então já veio isso na minha Olha. cabeça. E aí, quando eu casei, eu já comecei a fazer os exames, eu já comecei a investigar, porque eu achava que ia demorar para eu engravidar. E eu sempre quis ser Uhum. mãe, era algo que eu queria casar, ter, né, tudo conforme manda aí o figurino. Eu queria fazer isso porque eu queria dar aos meus pais a oportunidade de serem avós dos meus filhos, não dos filhos dos meus irmãos, Uhum. mas dos meus. Eu tinha também Uhum. essa carga, que eu vejo hoje que era uma carga que eu mesma colocava, mas que eu acabei Sim. colocando, né? Sim, E sim, aí sim. eu comecei a fazer os exames, deu o citomegalovírus, que era um vírus aí que depois de 3 meses saía do corpo, mas naquele momento eu não podia engravidar. Aí já baixou um pouco de bola, já fiquei naquela coisa que a gente fica quando a gente quer efetivamente engravidar e não consegue. Sim, Mas sim, beleza, foi sim. indo, eu fiquei sem o anticoncepcional e aí a gente foi nessa de tentativas e tal. 2010, eu casei Uhum. em 2007. 2010 ele foi transferido para Espanha, a gente foi para lá e aí a gente teve nossa primeira crise, digamos aí, do casamento, né? Ele queria muito ir Uhum. para lá e eu queria ficar porque eu queria ficar perto dos meus Então, pais, né? e você queria engravidar. Eu queria, exato, eu queria engravidar com os meus pais perto, né? Com a minha mãe Sim, perto. E aí foi aí um percalço, mas a gente foi, porque eu também tenho aí enraizado de que a gente tem que acompanhar, porque aí a gente cresce junto com o marido. Eu fui. sim. Pedi demissão, trabalhava numa controladoria de uma empresa, de uma indústria aqui em Sorocaba, mas aí tudo bem. Pedi demissão e fomos. Ficamos 2 anos lá. O Uhum. primeiro ano foi horrível, porque a gente estava nessa crise, então fui meio que sozinha, né? Assim, foi terrível. Sim, sim. Eu imagino, eu imagino. É passear, né? O que me ajudava era passear. Você conhece Europa, então você Sim, é sabe uma que delícia, é uma delícia. aí eu Tem acabei muitos aproveitando. bônus estar lá, né? Tem muitos bônus estar lá. Exato, e eu não ia, né, perder essa oportunidade. Foi um pouco difícil porque meu sobrinho, ele tinha poucos, ele era novinho, ele era muito apegado a mim, toda essa coisa de família ficado também, né? Eu sofria Uhum. demais, eu ia num ponto turístico e achava legal, não tinha essa facilidade de WhatsApp na hora, né? Então aí É, dificuldade com a internet, não tinha no apartamento, aí tinha que ir num café, levar computador, Skype, toda aquela coisa, né? Mas uhum, passamos por isso, deu o contrato 2 anos, a gente voltou. Aí quando a gente voltou, voltamos morando perto da minha mãe, nessa casa que a gente tem hoje, e aí as coisas uhum. começaram a fluir. Lá mesmo a gente estava nas tentativas, né? Tentativa de ser Sim. mãe, mas todas falhadas. Aí quando a gente voltou, Uhum. voltamos em 2013, eu consegui trabalho logo que eu cheguei, depois de 3 meses numa multinacional. E aí a pessoa, eu lembro até hoje, o diretor me perguntando, mas você tem intenção de engravidar nos próximos 2 anos e tal? Não, de Ah, forma essa pergunta nenhuma. maravilhosa de processo seletivo de mulheres, que você não é avaliada pela sua competência, você é avaliada também pela decisão de quando você vai ser mãe. Adoro, só que não. Em japonês, eu fui trabalhar numa multinacional japonesa, então o tempo todo, né, pegou muito nesse aspecto. E claro que eu menti, porque eu estava sem anticoncepcional, então naquele momento eu até poderia estar grávida quando falasse com ele, né? Sim, sim. Enfim, foi tudo aí surgindo, trabalhei bastante lá, subi de cargo, saí de lá como supervisora. Nesse meio Uhum, tempo também teve crise de casamento, né? Normal, mas conseguimos aí superá-la. uhum, E uhum. aí eu saí de lá em outubro e aí a gente falou: o que que a gente vai fazer? Eu fui diagnosticada como endometriose que eu não poderia engravidar naturalmente. Ah, vamos pegar esse dinheiro então do FGTS, né? E vamos fazer uma fertilização. Vai que, né? E aí fizemos Vai uma que. fertilização. Na verdade, fizemos duas, uma em Campinas não deu certo, enquanto eu estava trabalhando, então acho que até foi isso que acabou não dando muito certo, porque tinha que ficar viajando, Uhum. aquela, sabe, mundo corporativo, né? Então aquela coisa, Sim, sim. chega atrasada, enfim. Aí a maternidade naquele momento não veio, mas aí veio quando eu já tinha saído da empresa
e deu certo a fertilização, veio a Helena. Então, a maternidade entrou assim, ela já veio comigo, eu acho que desde Ai, sempre, eu tô até adorava a vida. arrepiada aqui. E aí veio, né, a fertilização. Então, assim como eu, a Helena, né, ou o bebê que viesse, na verdade, né, que veio ela, mas foi muito desejado também. Então, toda aquela Sim, carga que eu tive, eu também passei pro próximo, né, para ela, no caso. sim, Porque eu queria sim. muito essa maternidade, né? E Uhum, aí veio uhum. ela, e para mim era só ela, enfim. Quando, aí sem trabalhar, sem nada, fui curtir mesmo. Mas aí depois de um Sim. ano, eu já tava, juro pra você, sabe? Eu já tava de saco cheio, sabe? Já deu, Legal, fui já mãe, deu, ano, já deu pra aí mim. tipo, eu preciso trabalhar, eu quero ver gente, eu não quero ficar aqui de teta de fora, entendeu? Porque era livre Cheirando demanda. leite. Aí comecei, então, a pensar na possibilidade de voltar pro trabalho, colocar na escolinha Uhum. e tudo mais. E aí descubro, menina, na semana do aniversário dela que eu tô grávida de novo. Que Ai, menina. delícia. Ai, menina, vai ser difícil quando eu vi aquelas duas listras lá. Mas não queria tanto ser mãe? Não queria? Não tá vendo? E agora? Agora você tem dois. E aí eu vi, aí claro, Sim, né, tava grávida naturalmente, porque, né, não foi. O sim, ginecologista sempre falava, Tati, coloca, né, alguma coisa e tal, porque tem casos de que fez fertilização, a sim. segunda vez naturalmente e pronto. E a gente caiu Sim, nessa até história. porque e é muito comum isso acontecer, né, Tati? Eu tenho muitas conhecidas, muitas histórias da mulherada, e muito próximo, né? O meu irmão e a minha cunhada tiveram assim Então, diversos problemas em relação à gravidez. O problema era do meu irmão, e quando eles já estavam tomando a decisão de adoção, ela engravidou porque em pois é. função do diagnóstico que o meu irmão tinha, eles não conseguiriam nem fazer a fertilização. E no final das contas, depois de alguns tratamentos, mesmo dizendo Pronto. que era impossível, eles têm um bebê e agora engravidou de novo, acabou de nascer a Melissa, que tem um mês agora. Então, assim, a vida prega dessas, entendeu? Pois é. E aí veio o Lucas, e aí pra mim foi um pouco difícil, né? Até voltando no tema aí de maternidade, foi um pouco difícil, porque eu só queria ela, entendeu? Era ela que era desejada. Eu queria aproveitar 3, 4 anos, entendeu? Uma criança. Mas foi muito difícil pra mim aceitar que estava grávida, aceitar. Aí também é outro papo, né? Outra live. Mas Sim, aí, tudo outra bem, live. ia, tananã, tananã. Hoje estamos aí com uma relação muito boa, eu e ele, mas foi difícil. Sim, Porque em eu 3 meses, imagino. até o parto foi difícil, para você ter uma ideia. Da Helena estourou a bolsa, beleza, saiu igual água. 3 horas saiu. Ele não, ele a gente teve que induzir, e mesmo com a indução, foi complicado. O parto dele. Então, isso também muito Uhum, pelo meu psicológico. Eu lembro que eu não conseguia pensar no parto em si, eu só ficava pensando na primeira, né, na Helena. Então foi uhum, também meio conflituado. Aí, para uhum. finalizar a história aí da maternidade, o Lucas com 3 meses, o André me vira e fala: nós vamos para Costa Rica. Você topa ir para Costa Rica comigo? Putz, com 3 meses o menino, eu no puerpério, naquela loucura de a Helena com 1 ano e 8, o menino com, né, meses, com aquele peito de fora, aquela coisa, né, que você sabe, né, cheirando leite da cabeça aos pés. Será que eu vou? Tudo Será que eu fora do lugar, né? vou lugar, né? Não ia ter rede de apoio, porque querendo ou não, minha mãe tá aqui, né? Mas Sim, eu sim, como totalmente penso diferente. que é pro seu crescimento, vambora, vamos juntar tudo, vambora. E aí a gente foi para Costa Rica. Uhum, uhum. Aí começa uma outra etapa lá na Costa Rica, né? Da maternidade. Eita, que delícia de aventura! Aí começa outra coisa. Você quer ler o que a Priscila falou aqui para continuar? Ai, eu não vi, não tá aparecendo os comentários pra mim. Fazer então que eu leio o que está aparecendo aqui, ó. E o Tá dia a bom. dia ou semana que a gente trabalha mais, consequentemente, é o dia que temos de descansar mais para ter equilíbrio. É que a gente estava falando, Sim. né? Que uma semana Ah, sim.
Sim. Para ter E equilíbrio. esse equilíbrio é justamente isso, né? Na hora que você exagera de um lado, você diminui do outro, né? Então é E justamente isso. não aparece aqui que você está sem roupa. Aí não pode. As pessoas não podem. Só um momentinho que ela pediu uma Temos. senha aqui. Tá bom. Vem só falar oi. Só a carinha. Oi, Helena! Prazer em te conhecer. Fecha pra mamãe, tá, filha? Fecha pra mamãe a porta. Ah, não dá. Só um segundo. Aí, Tá. Cláudia, então começa a segunda etapa da maternidade fora do país, né? Do Sozinha, eu país. e as crianças. Ai, menina, que difícil que Isso foi, dá né? um livro, hein, maravilhosa? Isso dá um Mas livro. eu lembro, eu também fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu vou. Mas eu não sou tão Isso boa de dá um, português, né? Mas eu falei, isso mas dá eu um vou escrevendo, depois eu vejo o que dá, né? sim, Eu lendo. exatamente. E assim, com relação à maternidade, você vai lendo o livro, você vai percebendo que assim é muito igual, né? O sentimento é muito parecido, É assim, muito parecido. muda o jeito da gente se relacionar com aquele sentimento que a gente está sentindo, né? Porque aí é de cada pessoa. Isso, Mas a sim. situação é igual, né? É muito igual. Sim, sim. E não tem, né, o Tati, eu imagino, né, e me identifico também com a sua história, porque a maternidade, o meu primeiro filho não foi planejado, eu fui mãe com 17 anos, e foi assim também para mim assustador, né? Como eu tinha sempre, desde pequena, o desejo de ser mãe, eu procurei ser a melhor mãe que eu podia ser aos 17 anos. Mas isso foi muito exaustivo, né? Eu nem. Os meus dilemas da maternidade que estão no livro não são nem a metade dos dilemas que eu passei, né? Então, eu não fui morar em outro país com filho pequeno, mas eu estava na faculdade, eu tinha 3 filhos em casa. Então, assim, era um misto de sentimentos, de emoções. Ao mesmo tempo, a minha segunda gravidez dos gêmeos, planejada, desejada, mas eu estava no meu primeiro ano da faculdade. Quando eu vi no ultrassom são 2, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Três A gente pensa filhos? boa vida, né? A gente pensa isso. Eu acho que também você, quando viu lá os 2 pontinhos na gravidez lá com 17 anos, fala, meu, acabou, eu não vou ser nada, eu Acabou. vou demorar. Quando eu tiver 40 anos que eu vou conseguir ter alguma coisa, ter uma profissão legal, né? Eu tinha essa sensação, nossa, agora tudo, né? Vou estar grávida de novo. E aí, 2? Quando que eu vou voltar a trabalhar? Quando é que eu vou voltar a ter minha vida? Não, eu quero a minha vida. Eu também quero ser mãe, mas eu quero a minha vida, a minha. Isso, isso. É que a maternidade é um dos nossos papéis, mas não nos define, né? A gente não. É, E eu tô assim, Tati, até vou aproveitar até para divulgar. Eu tô fazendo uma série agora, numa temporada, no Fogo na Calcinha, no podcast, falando sobre os dilemas do educar e o quanto que a gente precisa aprender a exercer essa função materna, né? O quanto que a gente pode ampliar as ferramentas para poder lidar com tudo isso de uma forma mais natural, porque assim, esses dias eu estava gravando com o Henrique, que é o meu convidado, é um cara que trabalha com parentalidade, disciplina positiva, comunicação não violenta. Eu falei, querida, eu queria ter te conhecido há 20 anos atrás, entendeu? Eu fui ler em Samitiba para tentar fazer alguma coisa, entendeu? Não era assim, não tinha podcast, mas canal ó, do YouTube, vou te Instagram, não falar tinha isso. Vou te falar uma coisa de disciplina positiva. Tá? Eu estudei muito, porque aí, como eu fiquei muito tempo tentando, né? Então eu acabei lendo Sim. muita coisa, principalmente esse lance de educar, né? E Uhum. aí, quando você tem, você sabe, efetivamente, as crianças em casa, você vai aí tentar aplicar o que você estudou, né? O que você leu. Mas a realidade é outra, né? É Totalmente outra. outra. E isso, assim, eu não me sinto culpada. Dizer que eu me sinto culpada, vai, talvez em alguns momentos, porque mulher acaba meio que essa culpa ela vem natural, né?
Então, não posso dizer que não Uhum. é culpa. Então, realmente, eu posso colocar esse sentimento como culpa. Mas eu percebo que parece que tudo que eu aprendi, tudo que eu li de disciplina positiva, eu esqueci quando vem uma situação. E aí minha primeira reação não é disciplina positiva. A minha primeira reação é aquela educação que os meus pais deram, né? De gritar, Por- de ameaçar, entendeu? E aí Porque isso acaba que. o maior problema, né, o maior desafio nisso tudo é que teoria e prática são coisas totalmente diferentes. A vivência, a experiência e a maturidade, e eu não estou falando maturidade de idade, não. Eu estou falando maturidade de se conhecer e de se reconhecer e se desvencilhar das nossas mazelas, porque essa referência que a gente tem de pai, de mãe, as nossas dores, as nossas frustrações, elas fazem parte de quem a gente é. Então, você conseguir equalizar o que você sabe racionalmente com o que você sabe, pensando, sentindo e agindo, é uma jornada de vida inteira. Exatamente. Não tem como fugir. E é um Não passo tem. de cada vez, né? Porque é um dia de cada vez. E aí vem a pandemia, né? Que aí também acaba fazendo você ficar muito mais suscetível a recursos que Sim. talvez você não usasse, porque ou usaria menos, né? Que aí, por exemplo, a gente está falando das telas. E aí, claro, nossa, não, meu filho, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Ah, não, meu filho mas jamais vai assistir tela, jamais vai fazer isso e aquilo. Não, mas vai fazer. Não tem como, não Vai. tem como você fazer, né? A gente vê muito, não sei se no seu feed tem isso muito, mas muita mãe perfeita, sabe? De que não, eu tô lá fazendo atividade com meu filho, eu tô plantando isso com meu filho, eu tô, sei lá, fazendo várias coisas. Claro, aqui também a gente faz. Mas confesso para você que para que eu trabalhe tranquilamente, essas atividades não entretêm. Entretém 5, 10, 15 minutos. 15 Mas minutos. fora isso, não entretém. Né? O que entretém Sim. é desenho, é tela. Infelizmente, né? E assim, e a vida, né? A vida real, isso é uma das coisas que né, tô aqui fresquinha, porque no episódio que vai no ar agora no domingo, a gente estava falando sobre a culpa, né? O que que o sentimento de culpa das mães, porque existe, né, até um ditado, né, uma crença que fala assim, né, quando a gente nasce o filho, nasce a culpa, né? E nasce Verdade. mesmo, né? É muito, porque a culpa, ela tem estágios, ela tem intensidade, tem sentimento de culpa que é tão sutil e às vezes você está num estágio de negação que você nem percebe. Então, assim, o discurso, a técnica, ela nos ajuda, ela é um lugar que eu acredito que a gente tem que se, né, buscar para a gente buscar ser o melhor que a gente pode ser, mas a vida real está aí. E as nossas mazelas como pessoa interferem sim na nossa maternidade e a hipocrisia a gente falar que não, entendeu? Então, assim, eu lidei com a minha culpa durante muito tempo. E na hora que eu fui encarar a minha culpa, eu falei, tá bom, lindona, é isso mesmo. Eu tenho culpa disso, eu me sinto culpada daquilo, eu me sinto frustrada em relação a isso, mas agora eu vou ter que tratar isso, porque carregar esse peso também tira de mim a leveza da vida. E no final, essa leveza da vida tá em a gente aceitar esse que hora você vai falar assim, não, querida filhinha, pega a tela aqui e vai ficar horas, porque mamãe tem que trabalhar até 1 hora da manhã. Essa é a realidade. Quando eu Exato, estava lá na Nossa, faculdade, que eu saía de casa às 6 da manhã e chegava meia-noite, nossa, eu me sentia super culpada, porque nossa, não vou ver meus filhos crescerem, não vou ver isso. Realmente, eu fiquei com a culpa da ausência por muito tempo, por muito tempo. Só que os meus filhos só tiveram o que tiveram. Eu só também sou uma mãe feliz hoje por causa dessa culpa. Por sustentar exatamente. essa culpa, entendeu? É totalmente paradoxo mesmo, né? Como a gente fala, né? Então, assim, aí tem uma hora que eu falei, é isso mesmo, eu me sinto, eu sou uma mãe culpada mesmo. Vem cá, é Priscila o nome da sua É amiga? Priscila.
Acolher a culpa, vem cá, culpa, eu vou te dar um abraço aqui, você faz parte de mim, mas assim, agora tchau também, entendeu? Vai embora, porque isso não me pertence. Porque a gente é mãe real, né? Essa mãe Doriana, essa mãe perfeita, assim, ela já está caindo por terra, mas a gente tem que construir essas crenças e esse modelo mental que está enraizado na gente, né? Quando a gente vai olhar na história, que vai outra live também para a gente falar disso, a mulher, ela vem historicamente com esse papel de cuidar de filho, de estar em casa, de estar provendo o colo. E nós, como mulheres, já estamos quebrando isso já há algum tempo. Só que a gente ainda tem um trabalho árduo em relação a isso. Então, a culpa, o jeito vai ser abraçar ela de vez em quando e depois vai embora, lindona, que eu tenho que fazer outra coisa aqui agora, entendeu? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisas, não dá. Vai Eu pra lá. preciso Você tá vendo? trabalhar, eu quero trabalhar, né? Eu quero trabalhar. Para eu ser uma mulher feliz, além de ser mãe, eu quero ser empreendedora, eu quero ser mil e uma utilidades no final das contas, né, Tati? Não tem Gente, jeito, não tem jeito. Ô, Tati, e assim, uma pergunta para sintetizar, né? Para de repente falar, poxa vida, uma maternidade que chegou, né, planejada através da chegada da Helena, depois a surpresa do seu segundo filho, qual que é o nome dele? do Lucas? Lucas. É, Da chegada do Lucas, nesse contexto, né, de ir morar fora para acompanhar o maridão aí com os sonhos e os objetivos dele. Qual foi o seu grande dilema? Se tivesse que falar, não, o meu dilema com a maternidade, o meu desafio com a maternidade, qual é? eu me vi muito sozinha. E aqui eu tinha, assim, querendo ou não, meus pais, minha mãe, né? Então aí eu pensava, não, com dois eu dou conta porque minha mãe tá aqui, né? Tudo bem, o André, né? Mas assim, trabalhando ele fora, né? Com exceção aí Uhum. do home office, mas trabalhando fora, eu tenho aí minha mãe que pode me ajudar, vai levar na escola, me ajuda com isso e tal. E aí, quando a gente chegou lá, o meu dilema era que era só nós três. E aí eu teria que me adaptar no país, doente, Nossa. porque acho que todo o emocional, né, da despedida da minha mãe, a gente fez, na verdade, uma festa aqui de despedida. E aí, quando a gente chegou lá, cadê todo mundo, né? Todo mundo não tá aqui. Chegamos num apartamento cubículo, né, com Nossa, eu todas aqueles imagino, eu imagino. cabeças. Então, assim, o dilema foi realmente sobreviver na Costa Rica, né? Viver na Costa Rica com eles pequenos. Uhum. Nossa família, a gente falava muito isso, né? Eu como o André como casal, a gente falava, não, tá, somos nós, né? E aí vamos, a gente vai dar conta do recado, até que a gente deu. Mas foi um pouco mais custoso, né? Sim, Foi sim. mais trabalhoso por Não isso. foi só flores, né? Essa história não foi só flores, né? E, E a e, e eu, gente, im- não, e eu eu só vou concluir imagino. que Pode concluir, tá? Está dando um atraso aqui e a gente está se atropelando, mas pera lá, pode concluir. a gente tinha uma experiência de morar fora, porque a gente morou fora, né? A gente ficou 2 anos na Espanha. Só que era eu e ele, né? Totalmente Sim. diferente quando você vai. O país totalmente diferente, região totalmente diferente. Então aí a gente sentiu muito. O dilema não foi só materno, não, tenho certeza que ele também teve aí os dilemas dele, né, Com como pai. certeza. E também fez com que a gente tomasse a decisão, depois de 1 ano e meio lá, de não, chegou, já deu, a gente não aguenta mais, vamos embora, Sim, né? sim, Não sim. aguentava mais a saudade, não aguentava mais a situação de ser só nós três, sabe? A gente é muito, né, de amigos, de, né? Você sabe brasileiro, né? Como Família. que é? Sim, Família, sim, né? eu Então entendo. aí a gente falou, não, vamos embora, vamos deixar que as crianças possam conviver com os avós, e aí depois a gente pode pensar em voltar, porque isso é algo que a gente tem, sabe? Ele muito mais do que Uhum. eu, mas eu também percebi que eu fui picada por esse patriotismo, assim, da gente ir embora, sabe? Eu fui picada Sim, e sim. sim, Sim, e eu imagino, Tati, eu imagino o seu desafio, né, de ter ido sozinha, ter ficado um tempo sozinha,
participando de uma escolha que inicialmente não foi sua, né? Porque isso eu imagino que traz um desafio ainda maior. Eu fiquei uma temporada fora do Brasil também, por uma escolha minha, foi uma experiência sensacional, né? Mas a gente sabe, né? Eu brincava muito na época que eu estava fora com umas amigas que eu fazia, nossa, é cada perrengue chique, né, que a gente passa, porque você tem um paradigma, uma expectativa, uma visão do que é morar fora, né, uma coisa glamurosa, mas não é. A vida real fora do Brasil, ela tem muito perrengue, né? Eu morei em casa de estudante com 16 pessoas, né? Só a gente sabe quanto que vale €1, né? Quando a gente vai olhar que para €1 são R$ 5, entendeu? Só a gente sabe o custo financeiro, o custo emocional, com criança maravilhosa, tendo que ir com uma criança pequena que está se adaptando. Imagina, você está se adaptando a sua vida a uma criança. E fora do país, maravilhosa. Tu foi muito corajosa. Andrezão tem que te dar uns pega bem bom aí, porque menina, eu imagino que tenha sido muito tenso, né? Porque eu vivi essa experiência de morar fora, mas numa dinâmica um pouco diferente, né, Tati? Foi eu que escolhi, fui sozinha, né? Então fui sem filho, e se tivesse ido com filhos, os filhos estavam crescidos, é uma outra dinâmica, né? Então, ó, parabéns, maravilhosa. Mas aí, parabéns. Escola, sabe? Ele com 6 meses, eu já coloquei na escola, a Helena já saiu daqui matriculada, porque era algo também que eu falei pra ele. Eu falei, não, ela vai na escola. Então a gente chegou numa terça, acho que foi quarta, no dia seguinte ela foi pra escola. Só que aí ela sentiu o emocional dela, que também era o meu, né? E aí ela ficou doente. Teve muita febre alta, a ambulância chegou lá porque a gente não conseguia. Foi terrível, assim. Imagino. E o André chorando, porque ele também ficou muito nervoso. E aí vem aquele negócio, né? Será que eu fiz a decisão certa? Será que eu tomei a decisão certa? Tudo bem, a gente pode pegar o primeiro avião e ir embora, né? Pode, né? Mas assim, não é o que a empresa espera. São muitas coisas, né? São muitas coisas envolvidas, né? E aí a gente ficou. Os 6 primeiros meses foi, então, toda essa transformação, né? Toda essa parte um pouco mais angustiante. Eu consegui uma boa ajuda, então eu tinha alguém que pelo menos ficava com a comida, porque eu sou 1001 utilidades, mas não na cozinha, tá? Esse é meu calcanhar de Aquiles. Todo ano eu falo que eu vou aprender a cozinhar, Cláudia, mas eu realmente não gosto. Tá? Então, eu não vou aprender a cozinhar. Abstrai! Abstrai! Porque eu não consigo, não dá. Aí que eu falo da rede de apoio, porque minha mãe que faz a nossa comida, menina. Meio-dia ela bate aqui na rede de apoio. Tati, rede de apoio é maravilhosa. Quando essa rede tem a mãe, querida, só felicidade. Não posso. Até as crianças falam, mamãe, o que você sabe fazer? Ovo mexido. Meu irmão fala muito com a Helena. Helena, o que você vai comer hoje? Ovo mexido? Ovo mexido. Domingo é ovo mexido. Tem algumas coisas que eu faço, mas eu já sei que eu não sou boa. Então, eu também tirei essa... que eu colocava na resolução lá do ano. Não, esse ano eu vou começar a ver YouTube de cozinheira, vou começar a fazer. Mas eu não faço. Então, pula, né? Aí, quando minha mãe... né, falecer, enfim. A Lisiane, Tati, vou te interromper, porque a Lisiane está comentando assim, ó, tô precisando de uma rede de apoio dessas. Lisiane, querida, a gente precisa... Quem não quer, né? Ela é do Sul, né? Lise, põe aí que cidade que você é. E ela também tá aqui em Sorocaba, sem rede de apoio, né? Porque ela veio de lá. Ela não tem rede de apoio, por isso que ela tá falando isso. Eu acho que a mãe dela não mora aqui, ela é do Sul. E aí, então, eu sei que faz falta. Porque a comida lá também não era aquela coisa que a gente tá acostumada aqui, né? E aí a moça que trabalhava tentava, ela queria saber fazer brigadeiro, beijinho, esses doces nossos. Ela queria aprender. A gente nem acha os ingredientes lá para fazer.
que dó. Você precisa ver que ela queria tanto me ajudar. Mas aí, ela tem de Porto Alegre. Então, ela não é daqui. Ai, Lizzy! Traz sua mãe! E aí, Clau, lá, depois desses 6 meses, aí a gente veio passar o Natal aqui. Então, eu mudei em agosto, ficamos até dezembro. Aí o Natal... Não, o Natal é na casa dos meus pais. Não tem, a gente vai voltar para o Brasil para passar o Natal. Aí viemos e a ligação... Você topa dar aula de português? Opa, voltou? Ô, Tati, tá travando um pouco, eu não tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tá bem picotado. Eu não sei se como é que tá para as meninas que estão aqui com a gente, mas eu não tô te ouvindo bem. Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu puxei um pouco aqui. E aí, a gente estava aqui, aí uma amiga não, né? Uma conhecida que eu conheci lá nem sei, nem lembro. Eu conheci e ela me mandou um zap. Zap ou SMS? Não, acho que era zap. Perguntando, Tati, você dá aula de português? Porque eu trabalho no instituto e eles estão precisando de uma professora de português, né? Aí eu falei, eu não sou formada, eu sou formada em contabilidade, administração, eu não dou aula de português. Mas a gente tem um material, eu vou te dar o material e você vai seguindo o material. Só que é de sábado, das 9 às 1. Você topa, o valor é esse e tal. Aí conversei com o André falou assim, vai, e eu naquela vontade, né? Naquela vontade de trabalhar, né? Meu mundo, né? Eu quero ver gente! Eu quero ver gente! Meu Deus, eu vou enlouquecer se eu não ver gente. E era uma vontade que eu tinha de trabalhar fora do Brasil, porque ele foi trabalhar fora e viu, né? Teve aí a vida dele, construiu aí o relacionamento dele profissional. E eu queria trabalhar fora eu não sei, era algo dentro de mim que era um desejo meu. Sim. Que eu queria trabalhar fora. Então eu falei, tá bom, eu assumo isso, mas você tem que saber que eu não sou professora, não é minha formação. Beleza, menina, fui. Comecei a dar aula lá, então a gente voltou no comecinho de janeiro e no próximo sábado que eu cheguei, eu já comecei a dar aula. E ele ficava com as crianças. Né? A coisa foi tomando tal forma que eu acabei adorando fazer isso. E lá tem muitas pessoas, muitos institutos que acolhem brasileiro para dar aula de português, independente se você é professor ou não. Se você fala português, você já tem aí uma vaga garantida de professor, porque eles têm muito contato com indústrias daqui, e aí fazendo negócios, as pessoas precisam falar português. E aí uma outra pessoa me indicou para um outro instituto. Moral da história, eu estava aí. Quando eu vim embora para cá, eu tive que recusar propostas, porque eu estava com a grade cheia, de manhã, tarde e noite. À noite eu recusei, porque o André já não aguentava mais ficar com as crianças. Porque, claro, né? Claro, né? Óbvio do óbvio, né? Isso cansa, né, gente? Cansa, né? Enlouquece, né, gente? 24 horas no ar com criança, deixa a gente maluco. Pois é. Aí ele falou, não, você tem que sair de noite e tal, não sei lá. Eu saí do sábado, porque a gente queria daí também aproveitar um pouco mais para passear. E aí, como a grade já estava cheia durante a semana, beleza, saí do de sábado e fiquei com as grades só de dia de semana e de sábado e de noite eu saí. E aí eu descobri lá que eu adoro isso, que eu adoro conversar, que eu adoro ensinar e que eu queria ter esse contato com o público, né? Isso foi me despertando, assim, algumas coisas de que, nossa, eu me sinto tão bem dando aula, eu me sinto tão bem conversando com as pessoas, contando da minha história, contando do meu país, sim, porque eles adoram, né, saber coisas do Brasil. Por isso então, que é muito, esses sims que a gente dá para a vida, né? Às vezes de forma até despretensiosa, né, Tati? Assim, tô aqui mesmo, ou no seu caso, ou era isso, ou era enlouquecer. Né? E aí na hora que você vai vendo o quanto que isso vai se desdobrando e o quanto que você vai descobrindo coisas sobre você. E essa descoberta é muito importante, como realmente se apropriar do que odeio cozinhar, não gosto de cozinhar e não vou ficar colocando isso na resolução do ano porque eu não gosto e quero usar meu tempo fazendo outras coisas, né? Bora lá!
Já que, então vamos nesse já E, que, ai, né? Carol, maravilhosa, que bom que você está aqui. Essa é outra porreta também. Essa é mil e uma utilidades, com certeza. Aí foi isso. E aí, lá como tem muito brasileiro, tem muito grupo de WhatsApp de mulheres também que vão nessa mesma situação que eu. Foi pelo marido e aí acabou que fazendo brigadeiro para vender, bolo para vender. E elas, sabendo que eu era contadora, me procuravam para que eu pudesse ajudar na precificação, numa consultoria financeira. Aí também foi um outro ramo que eu acabei de qualquer maneira ensinava, porque eu acabava ensinando finanças para ela, então Sim, também estava dentro, sim. né, do propósito que eu tinha descoberto, mas até então eu não tinha descoberto, era uma atividade, como você falou, uma atividade, um sim que eu dei ali naquele momento, né? E aí, quando Uhum, a gente veio uhum. embora, pesou um pouco para mim essa decisão, porque para mim estava confortável, né? Eu já estava empregada, porque eu já estava com emprego, né? Sim. E eu falava, André, mas agora eu já tô com a vida formada aqui, né? Já tava com a vidinha ali, né? As crianças indo pra Já tava, escola, e eu já tinha adaptado, na verdade, já tinha construído uma vida ali, né, Tati? Já tinha construído uma vida ali, né? no trabalho, né? Então, assim, tinha reconhecimento. Falei, nossa, que legal, eu não quero sair assim, sabe? Eu fiquei até meio assim. Mas, claro, pensando na família, nos meus pais, não era isso que também iria me prender lá. Então, voltamos. E aí a gente voltou e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu não vou cuidar deles, de criança o dia inteiro, não vou, não vou. Tentei Eu voltar pro amo mercado. filhos lindos, eu amo vocês, mas 24 horas cuidando de vocês não vai estar dando. Aí eu falei, vou tentar voltar pro meu mercado, que é o que eu sei fazer, né? Tentei Uhum. voltar. Aí era aquela pergunta que a gente falou no começo da live. Mas com quem que você vai deixar seus filhos? Se eles tiverem febre? Você tem rede de Ah, apoio? Não ai, tem isso. gente, preguiça, preguiça. Precisa mudar essas perguntas, gente, porque não dá. E aí veio essas perguntas, claro, né? A gente respondia, dava aquele embromation, porque a gente quer, né, a posição, mas a gente sabe que na realidade não era essa. E isso eu também não É. queria, né? Porque como eu trabalho na área controladoria, eu sabia que ia ter dias que eu ia chegar em casa meia-noite, 1 hora, né? Enfim. Sim. E também eu não queria, né? Porque eles são pequenininhos, então eu não queria passar por isso. Claro que se tivesse que passar, beleza, mas não era algo que me deixava confortável. Não era o E aí eu desejo do coração, né, Tati? Não não, era o desejo do não coração, né? Aí o André falou, vai fazer informática, porque informática é legal, né? Dá grana, né? Assim, tem profissão para tudo quanto é lado. Então, se a gente sair de novo do país, você consegue aí, tá? Beleza, Uhum, vamos. Vamos lá. Não tava mesmo sem fazer nada, fui fazer 6 meses, eu fiz 6 meses de informática. uhum, Era EAD, já era o EAD. E aí uhum. fiz, mas aí começou o ano de 2020. Aí meu irmão me chamou para abrir um escritório de contabilidade. Aí eu falei, acho que eu vou aceitar, né? Vou parar esse negócio de informática que, para que reinventar a roda, né? Se eu sou contadora, tenho administração, já dava consultoria lá para mulheres, então eu já tinha esse Você lance teve da essa pegada de experiência ensinar lá. mulher, né? Aí eu falei, eu vou abrir esse escritório com ele. E aí veio um outro, então eram 3, eu e mais 2 homens. Aí eu já comecei a ver que logo no começo as ideias já não estavam batendo, porque eu queria esse público que eu trabalho hoje, né? Mas eu falei, não, vou entrar, vou pegar um pouco de experiência e tal, e depois eu saio. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente. Aí veio a pandemia, em março, né? A gente começou efetivamente em fevereiro, com as portas abertas. Mas aí em março já veio a Uhum. pandemia e ainda eu tentei ficar o escritório junto com eles, mas aí em abril eles me cobravam de eu ir até o escritório físico e ficar lá recebendo cliente que às vezes nem tinha, porque estava na pandemia, e no começo da pandemia, que a gente tinha muito mais medo, né? Então aí não estava dando Sim, sim. certo. Aí eu saí dessa sociedade muito porque eu queria exatamente onde eu estou hoje, né? Que é esse público feminino. E eles já queriam um outro público.
Então a gente se desfez da Outro sociedade público. e foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. E eu tinha muito Eu costumo medo, dizer o porque eu seguinte, nunca. quando, às vezes, Tati, eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando dá errado, é a coisa mais certa que podia acontecer na nossa vida, é aquele dar errado, entendeu? Tem dar errado que é dar certo, gente. Para mim foi isso mesmo, porque, né, a gente tinha aí tudo para dar certo, mas deu errado e no fim para mim Deu acabou dando muito, errado. né? Eu tinha um Sim, cliente e que na verdade esse um cliente veio, fui eu mesma que encontrei, então eu não peguei nenhum cliente deles, porque eles nem levavam cliente, era eu mesma que corria atrás de tudo. Então eu comecei com um e aí hoje eu já tenho, eu tô batendo minha meta do final do ano, então eu tô indo super que bem aí. legal. Com Mas eu esse acho que seu por jeito. conta disso. Mas eu acho que é Desculpa, Tati, isso. te cortei. Não, é do propósito mesmo, né? Eu acho que eu descobri. Por isso que eu falo que eu descobri isso lá, porque eu não tinha nunca pensado, né? Minha mãe sempre falava, vai ser professora, porque professora trabalha só meio período e aí você pode ficar com os filhos. Então, eu imaginava a professora nesse formato, né? Mas hoje, na verdade, eu também sou uma professora, porque eu acabo ensinando para as pessoas como abrir uma empresa, como sobre os impostos, sobre contabilidade, né? Mas de uma outra, de um ensinamento de uma outra maneira, que não como uma professora formada, mas Sim, assim, né, de poder transmitir o que eu sim. sei. Sim, sim. Então, Tati, e a sua história, né? Esse seu jeito, né, que você foi construindo aí para expressar quem você é, ele é um caminho, como a maioria dos caminhos, com muitos desafios, né? Então, as flores, né? Elas aparecem depois de muito tempo e depois de muito suor, depois de plantar muita coisa, depois de cuidar muita coisa. E quando a gente vai se permitindo viver tudo isso e a gente vai se permitindo reconhecer o que faz sentido para a gente começa a ter clareza qual é de fato o nosso propósito, né? O que faz sentido para a gente. Porque se você tivesse ficado presa aos seus desafios e tivesse ó vida, ó azar, ó terra, você não teria essa energia para experimentar e dar aula de português, entendeu? E aí também desconstruir o que você pensava sobre o professor, que no final das contas, se permitir viver essa experiência, tá te dando autorrealização agora, né? Olha que bacana. é Olha que verdade. legal isso, né? Escritório, eu estava pensando isso essa semana, que meu primeiro emprego foi num despachante, e despachante na época, né? Hoje nem sei, nem tem muito, mas mexia com muito papel e eu adorava aquilo, eu adorava mexer com papel e eu sempre, na minha cabeça, eu pensava, nossa, quando eu ficar maior, acho que eu vou querer um despachante, porque. E era uma mulher a dona do despachante. E aí ela chegava toda, né, bonita, tal, arrumada, não sei o que lá. E eu me espelhava um pouco nela. Mas isso foi um pensamento que eu tive agora, mas que eu tive, assim, me remeteu. Acho que foi alguma situação que me fez lembrar de São, como eu pensava na época, né? Mas sim, mas assim, ao longo dessa minha vida toda, vamos dizer, eu comecei lá com 18 e agora eu tenho 37, então aí ao longo dos praticamente 20 anos, né? Eu não pensei nisso, Cláudio. Eu achei tão gozado porque eu não pensei nisso como, nossa, é um sonho abrir um despachante ou eu vou trabalhar para abrir um despachante um dia. Não, eu nunca pensei sobre isso, na verdade, a não ser lá naquele momento, né? E aí, hoje eu tenho sim, um sim. escritório de contabilidade, não é um despachante, mas que eu mexo com muito papel. Olha só que engraçado, não é? Porque eu tenho um escritório que é de É, coisas práticas, então eu mexo com muito papel. sim, Né? E eu sou a sim, dona, sim, coisa que eu via lá, né, na dona do despachante, e aí hoje eu tô acabando realizando sim. algo que eu pensei lá, mas que não, eu não Que trabalhei esses legal. 20 anos, digamos assim, para ter escritório hoje, sabe? Aí eu achei muito pertinente isso que eu pensei, e falei, nossa, faz totalmente Sim, sentido hoje. Parece que e eu tô realizando algo que eu pensei lá, né? sim, e tudo isso, sabe, Tati, assim, eu acho muito bacana, né, quando eu ouço histórias, né, como a sua,
como de tantas outras mulheres, né? Sejam as que passaram por aqui, as que estão aqui, as que estão assistindo isso depois, aquelas que se conectam com a gente, né? Essas histórias de superação, de perrengue, de não se reconhecer, para a partir do não se reconhecer, né? Porque tem horas que a gente não se reconhece, e isso faz parte desse processo de amadurecimento, de florescimento, que eu gosto de dizer, porque é o que faz sentido, é o que expressa também a Clau que eu sou, a Clau que eu tô me permitindo ser. E quando a gente conta essas histórias, quando a gente conversa sobre elas, a gente inspira e a gente encoraja quem está ouvindo, e a gente se dá conta também do quanto que a gente é poderosa, né? Quando a gente se ouve falar, você começa a falar, nossa, gente, mas vamos combinar que eu fiz um negócio aqui foda, né? Eu sou foda pra cacete, né? Eu fui pra fora do Brasil com 2 crianças pequenas, fui dar aula, tipo, aí você fala, eu sou foda, tipo, porque a gente precisa perceber, se dar conta do quanto a gente é foda, porque no dia a dia, às vezes a gente tá tão exausta que a gente fala, puta que pariu, tô cansada, aí o filho, aí o marido, aí o cliente, e aí quando você se dá conta que você tá realizando esse seu desejo de lá de trás, né, de uma Tati de 20 anos atrás, você tem que bater palma, né? Sem falar, puta, que legal, que gostoso, que agora eu sou a dona, né? Olha que delícia! Eu sou a dona! Então, isso é muito gostoso. Nós, empreendedoras, a gente demora um pouco para tomar posse das coisas, né? Aí vai acontecendo a vida e aí a gente acaba que, nossa, mas esse negócio é meu, não é? A gente demora um pouco para se permitir se reconhecer dentro do seu negócio, né? Agora falando de empreendedorismo feminino e tal, mas a gente demora para reconhecer isso como nosso, né? A gente, não, é um dinheirinho que eu tô fazendo aqui para ajudar nas despesas da casa, tal. É um projeto. Eu mesma comecei a minha empresa de um jeito super truncado também, porque eu cheguei no Brasil em janeiro de 2020, ainda estava tentando matar a saudade das pessoas. Tem pessoas que eu nem vi ainda, que eu nem encontrei ainda, e tinha um plano, e de repente o meu plano eu precisei jogar por água abaixo e repensar como é que eu ia me colocar em movimento para fazer o que era possível fazer, e me apropriando também dessa identidade de empreendedora, de empresária, porque assim, eu tinha um plano que o meu desejo era abrir a minha empresa em 2023, eu ia estudar empreendedorismo, eu ia fazer o meu plano de negócios, eu ia estudar mercado, mas aí, de repente, por uma dificuldade de uma recolocação, eu comecei a fazer as minhas coisas. Então, eu acho que cada uma tem a sua história, né, em relação ao empreendedorismo. A gente fica se boicotando muitas vezes desse processo, não toma posse desse papel, né, da empresária, da empreendedora, e por isso que as conexões são tão importantes, né, Tati? Porque a gente se fortalece, né? Eu me identifico com a sua história, você se identifica com a minha, e a gente se identifica com outras, e a gente se identifica e busca inspiração nas maravilhosas que já estão mais maduras nessa jornada do empreendedorismo, que já estão mais consolidadas nesse papel de empresária. A gente busca inspiração. Eu sou contra a comparação, eu acho que comparação é uma merda, mas a gente precisa buscar inspiração, sim, e se fortalecendo, porque a gente pode fazer aquilo que a gente quiser fazer, né? A gente só precisa tomar posse, se apropriar desse desejo para a gente se colocar em ação, né? Porque eu acredito que nós, mulheres, temos aí o diferencial. Tem alguma coisa de ciência, que eu digo, hormonal mesmo, e aí a gente tem que aproveitar isso pro bem, né? E ainda, além disso, encorajar as outras mulheres, né? Porque a gente sabe aí da competição e da comparação que tem, mas a gente tem que meio que, como que fala? Cair por terra isso, né? Então vamos desconstruir total isso. Exatamente, apoiar realmente
a mulher e apoiar de fato, né? Não falar que apoia ou não apoia, mas realmente a gente tentar aí, Sim, de alguma sim, maneira, estar sim, presente na vida dessas mulheres que precisam da sim, gente, né? com E a certeza, gente, com com certeza. certeza, outras e outras, né? Pois é. Ah, eu acho que Tati é isso, né? Não sei. maravilhosa. Não, assim, eu assim queria, o meu desejo é que a gente possa se encontrar em outros momentos, que a gente possa conversar mais. A gente Conhecer inclusive tem um pessoalmente. mapeamento, né, maravilhosa. A gente vai ter um tete a tete aí nos Tem, próximos dias. uhum. E eu espero realmente, né? Vai ser um prazer para mim te conhecer um pouco mais, né? Muita gratidão pela conexão comigo, né? Gratidão por se conectar com o meu livro, pela história, pelos feedbacks que você me deu em relação a ele, né? Eu espero realmente que uma sementinha, algum insight tenha te tocado aí no seu processo. Seguimos juntas, né? Conectadas. Você faz um trabalho muito bacana, né? Eu acho que a área que você atua, a área de contabilidade, ela é uma área muito masculinizada, né? A minha visão dessa área é essa, né? Baseado na minha experiência. E você traz o tema, né? De uma forma leve, de uma forma feminina. Eu que não entendo nada, consigo entender muita coisa, entendeu? Legal, Então que você bom. com certeza vai contribuir muito com a mulherada que está aí empreendendo, que tem a necessidade de formalizar a sua empresa e que tem necessidade de pensar grande em relação à tua empresa. E um jeito de pensar grande é fazer todo o processo direitinho, né? Eu lembro, não sei se eu já te contei isso, mas quando eu decidi empreender, a única coisa que eu não sabia nem qual era o propósito. A única coisa que eu sabia assim, eu Sim. tenho que virar MEI, eu tenho que ter MEI, eu tenho que ter um CNPJ, gente. A minha empresa só vai ser empresa se eu tiver um CNPJ. Eu rapidinho fui lá e fiz, porque era a única certeza que eu tinha, Tati. O resto eu não sabia, mas isso eu tinha certeza. Parabéns para o seu trabalho, obrigada por aceitar o O livro convite, né? tá E aí. onde as pessoas te encontram, né? Tem o seu perfil, Ah, é reforça verdade. aqui o seu Meu, perfil. meu perfil, né? Holtz Moraes Contabilidade. Podem me seguir lá, mandar direct. Tem também o site, então tem o WhatsApp direto. E eu respondo dúvidas, o que precisar, eu tô aqui. Consultoria também financeira, se precisarem, eu tô por Legal, aqui. Eu ia te falar do livro ótimo. que ele tá lá em Piratininga. Eu emprestei para uma amiga lá. Uma amiga não, não é uma amiga, cliente, é uma cliente que veio da Priscila, do Empreender e Maternar. Não sei se ela está aqui ainda, mas Uhum. essa cliente veio dela. E ela me teve como uma amiga, sabe? Não só uma Uhum. contadora dela. E aí ela me Uhum. falando, quero deixar as coisas regularizadas aqui no Brasil, porque eu estou pensando em fazer um intercâmbio, tal, também já está com os filhos criados. Que você acha? E aí ele me pedindo opinião, né, efetivamente disso. E aí eu falei, opa, eu sou super a favor, porque, né, eu morei fora e vai, Sim, tipo, regulariza tudo aqui e sim, vai, né? Vale a pena. E aí eu sim. lembrei do livro, eu tava lendo o livro na época que eu dei a consultoria para ela. E aí eu Uhum. perguntei pra ela, esse livro vai ser super de ajuda para você. Aí ela falou, ai, Tati, mas não dá, né? A situação financeira dela tá um pouco delicada, tal, não dá para comprar. Eu falei, Sim, tudo bem, não sim. tem problema. Vou terminar de ler e aí eu te empresto, depois você me devolve. Que Então legal! tá lá com ela, Ai, que viu? Tá. legal, que delícia! Ai, que gostoso saber disso. Deixa o cinto e vou voar mesmo. Que Então, delícia, Tati, que delícia. Gratidão por ter feito isso. A Lizzie tá eu falando, não esqueçam do print. Gente, eu não sei printar, eu faço uma atrapalhada nunca aqui. fiz isso, Lizzy. Calma aí, então, que eu vou fazer, mas eu nunca fiz. Calma aí, porque eu tenho medo de desligar se eu fizer. Dá um Então, eu sorriso já aí. fiz isso uma vez, entendeu? Vamos ver. Deu. Ufa, deu. Depois eu te Uh! passo. Deu Ai, me certo. passa. Lindona, um beijo, maravilhosas que estiveram aqui ao vivo. Obrigada. Gratidão. Gratidão para quem está assistindo a gravação. Se cuidem e a gente se vê em breve. Lindona, se cuida. Beijão, gente. Tchau, tchau.